Esse é o seu canal Neomedievalismo e você está na Escola de Filosofia e Espiritualidade. Eloi Eloi lama sabachthani. A cruz vence o Aion. Ajude o nosso canal a se expandir, deixando seu comentário, inscrevendo-se em nosso canal e deixando o seu like. Nosso projeto é totalmente gratuito e de filosofia e espiritualidade não pretende substituir a universidade. Se você quiser aprender filosofia a fundo, é extremamente recomendável que você entre em uma universidade. John Wesley será um dos que irá considerar fortemente o significado do novo nascimento. O que é nascer de novo? Quando Jesus vai falar com Nicodemos. Você está na igreja e você é batizado. Muitas vezes você tem o batismo quando você é criança, mas quando você está em uma fase posterior, você tem a confirmação, que é o crisma. Então, nessa fase do crisma, você já tem condições de discernir o que é receber a salvação que foi dada do batismo. Então, é semelhante, no caso, em relação da experiência católica, né? Em relação ao protestante que tem o batismo adulto. E aos protestantes que fazem o batismo infantil, que é como a igreja presbiteriana, a luterana e outras, né? Bom, o aspecto é que os sacramentos, eles são simbólicos. Simbólicos não no sentido de ser nebuloso e pouco claro, mas simbólico no sentido da mística aberta. Agora, o novo nascimento, ele é uma experiência de justificação e regeneração que o cristão consegue atingir quando há essa compreensão de sua necessidade de entrega. Ele precisa de um Senhor e Salvador para assegurar a sua vocação. Essa experiência de novo nascimento, ela está relacionada à justificação, que você possui aquela consciência de que todos os seus pecados foram perdoados, você é justificado, e a regeneração, essa renovação interior que você recebe uma nova natureza. Então ali você já se tornou um cristão, no sentido efetivo e não apenas nominal. Então, o novo nascimento, ele é a expressão que você vai encontrar em grande parte daqueles cristãos que tiveram acesso a esse conhecimento, que é a soteriologia da suficiência de Jesus. Por isso que eu vejo muitas pessoas que estão em alguns grupos fechados e começam a entender a importância da igreja. Mas eles permanecem em seus grupos fechados e têm dificuldade de deixar esses grupos e falam e insistem, não, aqui onde nós estamos não tem exclusividade de salvação, nós não somos uma seita, nós somos uma igreja normal. E são pessoas que estão tendo grandes
estão indo muito longe, nesse conhecimento do que é a profundidade da importância de Jesus para a vida efetivamente vocacional. Mas aí nós temos esse aspecto que ele é muito estrutural dentro da própria igreja, que é a igreja entendida como não fechada em si mesma, não sectária, mas a igreja como fundada exatamente no aspecto da suficiência. Porque Jesus ele não é apenas para o cristão profundo, Senhor e Salvador. Ele é Senhor e Salvador suficiente. Esse aspecto teológico da suficiência de Jesus, ele é estruturalmente relacionado à experiência do novo nascimento. Porque você tem uma entrega. Você não apenas compreendeu aspectos importantes da teologia da salvação. Você não apenas compreendeu que Jesus é importante. Você compreendeu que ele é suficiente. Por isso que é difícil você é difícil ter o que fazer na parte dessa cultura que é bastante recente. Porque há 200 anos atrás isso não existia. Sempre houve aquela separação de uma visão mais separada da história e separada no sentido não protestante, né? Porque o protestantismo, ele no protestantismo houve uma ruptura com a história muito determinada, né? E o protestante, mas o protestante, então o próprio nome fala, né? Protestante, eu estou protestando, eu tenho uma reivindicação, eu não concordo, tal. Mas o protestante, em sua essência, ele não tem o objetivo de uma exclusividade do ponto de vista da soteriologia. Pode até parecer que tem, mas isso, por que ele não tem? Porque não existe. É, um dos argumentos que eu posso utilizar: não existe uma única igreja protestante. Existem várias igrejas protestantes, várias comunidades. E eles possuem uma mesma unidade. Então, se ele está numa comunidade e ele reconhece que as outras comunidades estão integradas nessa mesma verdade, que para ele entende como uma verdade soterológica, então ele não tem uma ideia da exclusividade da salvação. E é esse o motivo que quando você entra em uma loja evangélica, ou você vai para a Marcha de Jesus, você não pergunta para o outro protestante qual que é a sua igreja. Se ele é evangélico, então nós estamos na igreja evangélica. Por isso que
suficiência de Jesus. Mas no caso do que foi inventado há 200 anos atrás, porque sempre houve essa questão dos donatistas, dos montanistas, dos valdenses, dos anabatistas, mas o sectarismo clássico, que eu chamo de sectarismo clássico, que ele é moderno, ele surgiu há 200 anos atrás aproximadamente, ele tem uma característica, ele permanece perene e invisível na cultura. Então, nesse caso é muito importante para a pessoa que está lá dentro saber qual que é a igreja da outra pessoa. Na maioria dos casos, se eu vou me casar com uma pessoa, eu não posso casar com uma outra pessoa de uma outra comunidade que não seja a minha. Ou eu não posso ir para uma outra comunidade sem ter aquele bloqueio na consciência. E que você vai falar, não, mas aqui não há exclusivismo, né? Então, aí qual que é a pergunta? Bom, a sua comunidade não é exclusivista. E as outras que são consideradas exclusivistas são? Se ele falar, bom, as outras que são consideradas exclusivistas são, menos a minha. Aí a pergunta para ele, por que então a sua comunidade é considerada exclusivista pelos protestantes? É uma coincidência discriminatória? É uma coincidência? Agora, se ele falar, não, todas essas comunidades que são apontadas como sendo sectárias, nenhuma delas é realmente. Aí a pergunta ela retorna, mas por que justo essas comunidades são consideradas sectárias pelos protestantes e aquelas que são consideradas genuinamente evangélicas não são consideradas sectárias? Então esse sentimento, se o protestantismo ele existe há 500 anos, vamos dizer assim que durante 300 anos houve uma unidade dentro do protestantismo. E isso é muito sutil, porque os grupos fechados da cultura já estão dizendo que não são e que a soteriologia não é exclusividade deles. Eles já estão dizendo isso. Então já se tornou mais sutil. Por isso que a suficiência ela é o aspecto por excelência do novo nascimento. Jesus não apenas, vamos dizer assim, a obra de Deus é essa comunidade. O caminho é essa comunidade. A verdade é essa comunidade. Os remanescentes fiéis são essa comunidade. A igreja primitiva é essa comunidade. Então não há o aspecto da suficiência. Vou dar mais um exemplo. Vamos supor que um protestante tradicional, cismado com questões de, de um protesto contra a igreja mais católica, encontra um católico e fala, olha, você tem problemas com a idolatria. Fala, então você acha que eu deveria me converter? Você deve aceitar Jesus e tal. Mas ele não vai dizer, vem para a igreja protestante que aí você vai encontrar a verdade. Só que isso é uma coisa tão sutil, tão difícil de ser demonstrada, que eu tenho certeza que não é possível convencer a maioria das pessoas disso.
É uma coisa assim tão arraigada no inconsciente, na mentalidade, que se tornou já uma coisa que muito difícil de mudar. Pode ser que daqui a algumas décadas mude, mas hoje não é possível. Poucas pessoas irão entender de tão sutil que é esse exclusivismo. Geralmente ele tem uma marca. A comunidade que possui a verdade por excelência, ela tem essa marca. Isso distingue das outras. Essa marca é a marca da verdadeira comunidade. Mas muitos vão falar, o que é uma lavagem cerebral? Bom, não sei. Mas qual que é o aspecto? O aspecto ele é psicológico. Ele não é apenas teológico. Por isso que você pode estudar muito a teologia e tal, mas é uma questão de algo que foi introjetado que você vai defender sempre até as últimas consequências. Porque você está sincero. Bom, há muitos que não são sinceros, mas eu estou falando do caso mais sutil, daquele que entendeu que não pode ter exclusividade. Ele sabe disso, ele já entendeu. Estou falando de coisa muito mais sutil. Eu não estou mais falando nem mais desses casos, daqueles que estão dentro desses grupos e vão falar, bom, eu acredito que aqui é o lugar. Não, eu estou falando daquele que já entendeu que não é. Ele entendeu que não é exclusivo, mas ele está convencido que ali dentro nunca foi falado isso. Ele se convenceu. E é impossível mudar isso. É uma coisa que não tem como mudar. É preciso uma coisa. Bom, como não tem jeito, a questão é que a pessoa, isso é importante, ela não precisa sair. Ela vai continuar e pode conhecer Jesus de uma forma parecida até mesmo com quem ou considera suficiente, mas ela não é, ele não vai ser totalmente suficiente dentro de uma justiça histórica. Porque se algo está no inconsciente, ele não está no consciente, mas no consciente ele está. Mesmo que você não concorde com Freud, não, tudo bem, então vamos deixar um pouco de lado a questão do inconsciente. Mas é uma fidelidade originária. Qual que é a solução para isso? A solução seria, talvez haja uma geração de cristãos que nunca houve antes dentro de um lugar como esse, que vão ser cristãos. Mas a questão do discernimento, eu não vejo como ela pode ser desenvolvida num caso como esse. A sinergia profunda com relação à história e com a geografia, isso não tem nada a ver com a salvação. Porque até mesmo porque o novo nascimento, não essa é a tese também que muitos vão achar forte, né? No sentido de não ser tão, que não parecer tradicional. Não é necessário, segundo essa proposta que eu estou fazendo, ou melhor, não estou fazendo, segundo o que eu estou propondo, não é necessário ter um novo nascimento para a salvação. Porque Jesus ele disse, é necessário nascer de novo. Ele falou isso para Nicodemos, né?
Ninguém pode ver a Deus se não nascer de novo. É quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós sabemos, por exemplo, que será que Moisés nasceu de novo? Isaías nasceu de novo? Bom, a minha proposta aqui é a seguinte: diante da perspectiva do que Jesus está propondo, eles não nasceram de novo, mas eles alcançam salvação. Então, será que esse ver o reino de Deus significa salvação? Dentro dessa perspectiva que eu estou propondo, né? Inclusive de Jó, de Melquisedeque, que nem a linhagem do povo de Israel pertencia. Paulo, em Romanos 2, vai dizer que aqueles que não conhecem a lei, eles são leis para si mesmos, quando eles seguem a sua consciência. Eles praticam as coisas da lei de acordo com a lei que está dentro deles, no seu coração. Então essa é a experiência do novo nascimento que está relacionada à suficiência. Quando você entende que Jesus ele é seu Senhor, você necessita que ele seja seu Senhor e Salvador suficiente. Você pode ter a experiência do novo nascimento, da regeneração, da justificação e toda essa vocação. Vamos dar outro exemplo. Vamos supor que um protestante, vamos supor assim, um metodista. Um metodista encontra um belo dia um amigo católico, aí fala assim: olha, você deveria aceitar Jesus, hein? Eu falo, não, já tem Jesus. Eu falo, não, mas tudo bem, mas a igreja católica tem aquelas idolatrias e tal. Eu falei, então eu preciso ir para a sua igreja metodista para eu aceitar Jesus? Para eu ter Jesus? Eu falo, não, você tem que receber Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então eu preciso ir para a igreja protestante? Eu preciso frequentar a igreja para ser salvo? Não, você tem que entregar sua vida a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você não precisa vir para o metodista. Você precisa se tornar protestante. Você tem que crer em Jesus. Você entendeu a profundidade do negócio? Como é sutil? Então, nesse sentido, eu vou insistir na tese de que o protestante ele não é sectário em sua essência. O católico, muitos católicos vão dizer, não, eles não falam verdadeira, eles falam fora da igreja católica não há salvação. A minoria dos católicos dizem isso. Mas essa não é a proposta da instituição católica. Vamos supor que existe uma seita, né? Para não citar as seitas existentes, eu vou dar um exemplo hipotético. Vamos supor que exista o caminho da igreja primitiva. Foi criado agora, inventaram uma seita, caminho da igreja primitiva. As pessoas que vão instalar, elas vão falar, não, nossa igreja ela não fala que é só ali, não, ela aceita os outros. Eles vão ser doutrinados a pensar dessa maneira. O profeta que criou a igreja do caminho primitivo, foi ele que arquitetou essa ideia de que ali é o lugar. Se há católicos que dizem que a igreja católica fora dela não é salvação, não foi essa a proposta do Concílio Vaticano II, o último grande concílio
da Igreja Católica. A proposta do Concílio Vaticano II é de uma unidade. O Papa Francisco ele não acredita, por exemplo, que nessa ideia. Então é muito sutil, muito sutil. A Igreja Católica também não é exclusivista em sua essência, porque essa ideia não nasce da própria instituição. A Igreja Católica está sempre olhando para a história. Ela considera a possibilidade até mesmo do darwinismo, da necessidade de dialogar com a modernidade, de reconhecer, mesmo que tardiamente, aqueles erros do passado, tanto mesmo em relação à questão lá do geocentrismo, né? O novo nascimento, ele tem a ver com a consciência da suficiência. E há pessoas dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Protestante, que mesmo saindo dessas igrejas, eles não têm essa dimensão da suficiência. Então, por isso, não o novo nascimento. O segundo ponto que eu gostaria de abordar seria a misericórdia. Das bem-aventuranças, a principal de Jesus é: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não está se referindo aos cristãos, está se referindo aos misericordiosos. Moisés não era cristão, tampouco Jó ou Melquisedeque, Abel, Noé, Enoque, que foi trasladado, Sete, Sem filho de Noé. O Evangelho de João insiste que Jesus, ele quem não vai para Jesus, a ira de Deus sobre ele permanece, né? Mas os sinóticos já possuem mais essa dimensão, que não vai enfatizar tanto a questão da igreja, mas a questão da universalidade. Embora também João vai dizer, a luz que ilumina todos os homens são iluminados por Jesus, segundo o Evangelho de João. A afirmação de quando eu for crucificado, quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Um grande problema para uma perspectiva mais da predestinação. Então essa não universalidade, não universalismo. O universalismo acredita que todos vão ser salvos. A universalidade seria, no caso, a disponibilidade, não a efetividade. Salvação disponível para todo mundo. Não significa que todos alcançarão. Mas como que vai alcançar? Bom, segundo a perspectiva das bem-aventuranças, o centro dessa bem-aventurança é a misericórdia. A misericórdia, ela é que toca o coração de Deus, o coração de Jesus. Quando fala que no fim dos tempos
Quem não negar um copo d'água a um desses pequeninos, de maneira nenhuma perderá sua salvação. Agora, a soteriologia é bastante complexa, né? É muito espinhosa do ponto de vista da filosofia. Por exemplo, Jesus fala: se você for em um lugar lá, tal, aí vocês são discípulos e falam de mim para eles, eles não receberem vocês, vocês devem sacudir o pó dos pés de vocês, vai haver menos juízo para Sodoma, tal. Bom, a geração de Nínive se converteu, quer dizer, se a geração de Nínive se converteu com a pregação de Jonas, então Jesus não estava ali anunciando o evangelho, eles não eram cristãos, eles não aceitaram Jesus. É uma questão da revelação natural, aquilo que vai estar no livro, o fator Melquisedeque de Ron Richardson. Paulo vai falar sobre o Deus desconhecido, essa revelação que está disponível e tal. Agora, qual que é o problema? Eu acredito que quando os discípulos dele foram anunciar o evangelho, eles tinham prerrogativas, né? Eles manifestavam sinais. Jesus ele estava naquela geração. Hoje nós não temos um impacto tão forte assim. Gandhi deu uma lapada nos cristãos, né? Falou: olha, o negócio é o seguinte, eu gosto de Jesus, mas eu não gosto muito dos cristãos, não. Ele recebeu Jesus? Todos que o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Ele recebeu Jesus, Gandhi? Não. Ele falou que ele gostava de Jesus, mas não gostava dos cristãos. Mas a questão é da reputação, né? Os discípulos de Jesus, eles manifestavam os sinais. Por isso, os misericordiosos alcançarão misericórdia. O que isso quer dizer? A pessoa ela não passou pela experiência do novo nascimento. Ela não teve essa transformação, não teve essa regeneração, não teve essa justificação, não teve toda essa abrangência da vocação. Mas no final de sua vida, cada um será julgado conforme suas obras, embora Paulo vai dizer que é pela fé. Mas Paulo está falando para a igreja. A misericórdia ela não se refere à igreja, ela se refere ao mundo. Aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, os índios que estão lá, servindo ao xamanismo, eles não tiveram oportunidade, consciência. Não... Então é isso, a pessoa está dentro da igreja, não teve a oportunidade de conhecer Jesus, não entendeu. Ela está dentro da igreja, mas não entendeu. Ela não teve um novo nascimento. Mas quem sou eu para dizer que ela não vai alcançar misericórdia, se ela foi na sua vida efetivamente misericordiosa? Aí vem os mansos, os puros de coração, toda aquela lista, né? Então não é o novo nascimento. O novo nascimento você encontra Jesus lá nessa vida. A salvação começa ali. Você já está salvo. Você não vai ser salvo, você já está. Que é o que o John Newton fala. Ele foi salvo. John Newton. Maravilhosa graça. Ele foi salvo. Paulo diz, né? O justo juiz naquele dia. A coroa, o justo juiz me dará naquele dia. Então, ele não tem certeza da salvação, ele tem convicção. É uma certeza absoluta. Ele diz: não julgo o que encontrei, mas sigo em direção ao alvo. Não é uma certeza absoluta daquele contexto da própria predestinação, né? Aquela autossuficiência, mas
Uma convicção. Aquele que alcança a misericórdia, ele não possui essa convicção de que ele já está salvo. Ele alcança a salvação no final da vida. É como se na eternidade ele vai ter que ser apresentado a Jesus na eternidade, porque ele não o conhecia. Mas ele foi misericordioso. Então nós abordamos o novo nascimento e a misericórdia. E agora nós vamos ao coração de nossa aula, de nossa proposta desse contexto da filosofia e da espiritualidade, que é a conversão. A conversão é outra coisa, a conversão é mística, a conversão é radicalidade, a conversão é imersão na Trindade, no mistério da Trindade, sem se misturar com a substância. A conversão é completo imersão no mistério. Mistério compreendido. Não mistério apofático. É aquilo que Hegel fala, né? Schelling estava errado porque ele propunha intuição. E para Hegel, você precisa da compreensão da razão para entender o mundo. E Hegel vai ser o filósofo que mais vai se opor em toda a história do pensamento do Ocidente à ideia proposta pela filosofia da Igreja. Mas nesse aspecto de Hegel, como filósofos, nós precisamos entender também que você ficar falando muito nessa questão do mistério, do desconhecido, daquilo que não pode ser compreendido, isso enfraquece a filosofia. Então, se você quiser vencer Hegel, você precisa ser mais racional do que Hegel. E a razão ela está inserida na filosofia eclesial. Senão não seria filosofia. Quando o catolicismo vai falar dos sacramentos, do batismo, do crisma, ele está falando de coisas que ele acredita que são suficientes para assegurar a salvação. Ainda que numa dessas você pode ficar lá um tempo, lá, né? No purgatório para ser purificado. Mas depois você vai ver Jesus, não é? Mas ainda assim, o que ele vai propor? A quaresma. 40 dias de busca de conversão. Você já teve os dons do batismo confirmado pelo crisma. Mas a conversão ela é uma outra coisa. Ela não tem a ver com o novo nascimento, com a consciência do adulto de que a entrega a Jesus é algo que tem a ver com a suficiência. A conversão é imersão na radicalidade. É uma experiência que poucos possuem. Você não apenas recebe uma nova natureza, ou você não apenas vê Jesus como suficiente, ou você não vê Jesus como a única verdade, o único caminho. Você vê não apenas Jesus como suficiente. Você chega quase a perder a sua identidade. É o que Paulo fala, né? Se enlouquecemos é para Deus, se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vocês. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, aquilo que é loucura para os gregos,
Paulo, ele nunca propôs uma teologia da irracionalidade. Se trata de que as coisas perdem o sentido para a própria dimensão da mente e você precisa reconstruir a sua identidade no mundo. Porque você agora é um vocacionado. Toda a sua vida é dedicada à vocação e não apenas uma parte dela. Você vai ter dificuldades com as coisas pragmáticas da vida. João da Cruz vai até falar que quando isso acontece na noite escura, você tem mesmo até a noite escura da memória. Você até esquece das coisas, não consegue mais se lembrar. A noite escura do entendimento. Você não consegue mais compreender as coisas como antes. Até mesmo não consegue ler a Bíblia, não consegue orar. A noite escura dá vontade. Você não consegue mais ter a consolação nesse período. Consolação ela vai voltar na união mística. Mas você não tem mais a experiência da consolação. Você tem a experiência de uma aridez, que é essa radicalidade, da perda. Isso tem um pouco até a ver com a sacralidade que foi abordada na última aula. Por isso que conversões eram mais frequentes na Idade Média. Hoje você tem mais um novo nascimento. Você tem a experiência da misericórdia, mas dificilmente a experiência da conversão. Você não apenas é salvo, você compreende a dimensão do que é o que é Deus. Você percebe que Deus e que Jesus ele é assombroso. Você enxerga o que significa a experiência da crucificação. Se você apresentar para uma pessoa convertida um estudo sobre a crucificação e como foi a crucificação, uma das piores mortes da época, como a pessoa é morta por asfixia, o tipo de dor que a pessoa tinha naquela época, quando era crucificada, a experiência que Jesus teve na crucificação, durante 6 horas, na cruz, com os cravos, os açoites que, bom, provavelmente ele recebeu 39 açoites, que cortavam a carne, grudava na carne e arrancava. Quando ele vai ver tudo isso, até mesmo o filme lá do Mel Gibson, né? Vai ter para ele um significado. Para uma pessoa que teve só o novo nascimento, ou para a pessoa, e o novo nascimento não é pouca coisa, mas eu estou comparando com a conversão, né? E para a pessoa que tem a misericórdia, não vai ter o mesmo impacto essa experiência da crucificação para ele. Porque naquele momento, ele preferia que ele tivesse uma eternidade no inferno para salvar Jesus daquele momento, que era o próprio Deus que estava ali. Eu não tô querendo, mas eu não acredito que toda pessoa que passou pela conversão passa isso na mente dela. Mas eu acredito que lá no íntimo ela tem essa intuição, mesmo que ela não consiga vislumbrar. O que passa pela experiência da conversão é o único que compreende
que compreende que a coisa mais importante não é a salvação dele. Ele tem um pouco daquela perspectiva do que Paulo afirma, né? O Espírito Santo sonda todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo tem acesso às profundezas de Deus. Então o Espírito Santo que está no convertido, no que passou pela experiência da conversão mística, ele também, esse místico também tem acesso às profundezas de Deus. Mas só que é o seguinte, sem entrar na experiência do imanentismo. Ele não se mistura com a substância, ele não tem a pretensão de alcançar o saber absoluto de Hegel. Ele tem a mente de Cristo, né? Ele possui um saber. Se você quiser, você pode dizer que ele é absoluto. Esse saber absoluto. Vamos dizer, ele alcançou, o cristão convertido ele alcançou o saber absoluto. Só que esse termo ele é muito pretensioso, né? Porque uma coisa absoluta, como que ela vai ser alcançada por um ser finito? Você compreendeu que, na essência, o que é Deus e o que é Jesus? O que é Deus e o que é Jesus? É aquilo que faz com que você não tenha mais, que a sua identidade não tenha mais significado por si mesma. Você já não se considera tão importante e digno como você considerava antes. Você foi afetado por Deus, né? E Deus também ele é afetado pelo místico, como João da Cruz vai propor, né? Que todo aquele momento que o místico buscou a união divina, ele estava ferido por, por causa de Jesus. E finalmente, quando ele está chegando próximo da união divina, da união matrimonial, o próprio Jesus ele é ferido de amor pela esposa, pelo místico. Então é mais uma questão de você ser afetado. Por isso que Paulo fala, enlouquecemos. Não é porque ele perdeu a razão. É porque você precisa reconstruir o significado. E quando você reconstrói o significado, finalmente você pode realizar plenamente a sua vocação no mundo e aquela perspectiva do que é a felicidade plena, né? A quaresma é um período em que se deve buscar a conversão. Você não precisa ser um católico para buscar a conversão. Não precisa estabelecer 40 dias ou num determinado momento, né, do calendário. Embora se você quiser, você possa fazer isso, mesmo não sendo um católico e tal, beleza, mas é esse o ponto. A conversão, ela não é um caminho de tristeza ou de melancolia, como a gente estava propondo no contexto da sacralidade da Idade Média. A conversão é um caminho de calma. Você possui aquilo que se chama calma. É o único caminho que leva Jesus não apenas a amar a aquele cristão, mas é o único caminho que leva Jesus a ser também afetado por ele.